Senhores empresários cujas empresas estão em processo de recuperação judicial, senhores administradores judiciais, a nossa preocupação aqui é passar os elementos necessários para a elaboração do relatório mensal de atividades para que o administrador judicial possa cumprir adequadamente as suas atribuições. Vamos em frente. O relatório mensal de atividades é uma obrigação determinada por lei para que o administrador judicial possa desenvolver o seu trabalho. Evidentemente que ele precisa de documentos necessários enviados pela empresa para que ele possa poder apresentar, através desses dados apresentados pela empresa, um diagnóstico econômico-financeiro que demonstre ao juiz, que demonstre ao Ministério Público, que demonstre aos credores a real situação da empresa no momento em que ela está passando e a forma adequada como está sendo administrada. Primeiramente, o balanço patrimonial encerrado mensalmente. Depois, deve ser enviada a demonstração de resultado econômico, com apuração mensal. Em seguida, o balancete de verificação mensal. Esses são os 3 primeiros documentos que são a base de todo o relatório mensal de atividade. Bom, em seguida, esses documentos vão apresentar uma referência expressiva no detalhamento desses dados. Eles vão conter o relatório de faturamento mensal, através da DRE, a demonstração do custo de produção ou serviço mensal consolidado, dentro da DRE, o demonstrativo de contas a pagar mensal consolidado, identificado de forma clara no balanço patrimonial, o demonstrativo de parcelamento fiscal, se houver, e normalmente há, também detalhado no balanço patrimonial, o demonstrativo de contas a receber mensal consolidado, também apresentado no balanço patrimonial. Ou seja, esses detalhamentos fazem parte daqueles 3 primeiros itens que são os elementos técnicos necessários ao administrador judicial poder desenvolver o seu relatório mensal de atividade. O item 4 é o relatório resumo de créditos DCTF-Web, ou seja, todos esses relatórios que são encaminhados, esses documentos contábeis que são transmitidos para embasar a análise fiscal através da web, eles devem ser apresentados também. O relatório resumo de débitos DCTF-Web, e que os contadores fazem isso, é de uma familiaridade muito grande para os profissionais da contabilidade, e eles podem apresentar esses documentos que foram encaminhados ao fisco. O 6º, relatório de declaração completa DCTF-Web. O 7º, recibo de entrega de declaração completa de débitos e créditos DCTF-Web. 8º, extratos bancários das contas correntes e aplicações. Em caso de bloqueio judicial, enviar a origem de cada bloqueio acompanhado dos respectivos extratos. Vejam bem, esses extratos bancários eles são relevantes porque através dele que o juiz, o Ministério Público, os credores, o próprio administrador judicial vai avaliar a forma adequada como estão sendo administrados os recursos da empresa vinculados ao propósito específico da atividade empresarial. Isso dá uma demonstração clara da forma como a empresa está gerindo de forma correta o processo de recuperação judicial, dando assim tranquilidade aos credores e o próprio administrador judicial da forma como está sendo conduzido o procedimento econômico-financeiro da gestão da empresa.
Vamos em frente. Guia do FGTS. Também o comprovante de pagamento do FGTS. É necessário que sejam comprovados, através de todos os procedimentos administrativos, o pagamento de todos os encargos sociais, assim como de todas as obrigações fiscais da empresa. Então, isso deve ser apresentado mensalmente para que os credores tomem conhecimento e o próprio juízo da forma correta como está sendo administrada a recuperação judicial. O headcount é um modelo que vai anexo e ele mostra exatamente a quantidade de colaboradores, a quantidade existente em cada mês, em cada período, quais são os colaboradores que não fazem mais parte da empresa, aqueles que estão de licença. Então, essa informação do headcount, ela vai demonstrar ao juízo e aos credores a quantidade de colaboradores que ajudam no processo de soerguimento da empresa. Memória de cálculo analítica da apuração do PIS e COFINS. Outra informação, memória de cálculo analítica da apuração do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro. O relatório SPED consolidado das contribuições, é um outro relatório. O 15º, folha de pagamento mensal por empresa, quando há mais de uma empresa no processo, ou quando existem filiais dentro da própria empresa que existem, digamos assim, folhas de pagamento em separado. Então, todas essas folhas analíticas, elas devem ser apresentadas. Backlog e atas de serviços contratados. No caso das empresas de engenharia, às vezes existem contratos pré-definidos, às vezes existem atas onde definem valores, parcelas, créditos ainda que fazem parte do processo de remuneração da empresa. Então, esses modelos também nós vamos apresentar modelos anexos que vocês vão informar para o administrador judicial o andamento de todo esse faturamento da empresa, para que as pessoas saibam como se encontra a empresa nesse determinado momento e as suas expectativas de receita, de faturamento. O item 17, uma demonstrativa mensal de apuração e recibo de entrega dos SPED fiscais sujeitos ao regime do ICMS. Em seguida, um fluxo de caixa projetado para os próximos 5 anos, para dar a todos a ideia de como você está prospectando o pagamento de todos os seus custos e de todas as suas obrigações com base na receita projetada ou na receita contratada. É importante que esses elementos sejam encaminhados, enumerados, porque facilita a identificação desses dados e a colocação no relatório mensal de atividades. Fiquem à vontade para nos fazer contatos e saber mais detalhes ou detalhes que sejam importantes para que vocês possam desenvolver todo esse material e subsidiar o administrador judicial para cumprir essa honrosa missão que ele está desenvolvendo, representando o juízo. Aceitem meu abraço e sucesso para todos.